Guerreiros em Debate. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro terá esse negra, seremos campeões e não se esqueçam. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília, começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para apenas se reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, em preparação para o duelo dessa quinta-feira contra o Campinense. O Cruzeiro enfrenta o Campinense nessa semana, buscando a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Depois do 0-0 no jogo de ida, o Cruzeiro vai ter que vencer o duelo, já que o empate com gols classifica a equipe paraibana, ou então passar nos pênaltis se o placar foi inalterado. Desafio aí para o Cruzeiro, portanto, superar a Raposa da Paraíba. A gente vai falar, claro, da preparação do Cruzeiro para esse duelo, também da busca do Cruzeiro pelo novo treinador. O Cruzeiro que vai passando aí uma semana de sondagens, de conversas, mas até aqui sem conseguir definir o nome do novo treinador ou definir um acordo com o novo treinador. Vamos falar disso aí também, claro, das expectativas sobre a escolha do próximo comandante cruzeirense. E eu começo o programa, lembrando que eu sou o João Henrique Castro e que a produção, a direção e a edição do programa são feitas pela nossa competente equipe, o Paulo Costa, Sidney Júnior e o Simon Henrique. Abraços aí a toda a equipe do Guerreiro dos Gramados que ajuda a gente aqui nos bastidores também a levar o programa ao ar. O pessoal que conhece o nosso programa, você que está conhecendo pela primeira vez aí também, você tem algumas formas de participar com a gente, uma vez que o Guerreiros em Debate é um programa feito de torcedor para torcedor. A gente tem como objetivo construir um debate em diálogo com as redes sociais, um debate em diálogo com a sua participação, e aí existem duas formas de participação com a gente. A principal delas é pelo Twitter. Você acessa a sua conta no Twitter, utiliza hashtag RádioGDG, envia o seu recado, debate com a gente, interage com a gente também, mandando a sua pergunta, a sua participação. A gente já tem aqui, por exemplo, já antes de a gente entrar no ar, o pessoal já sabe, já começa a ajudar a gente a fazer o programa. O Grego Oliviena dizendo que chega de apostas, o Cruzeiro é gigante. Adilson Batista, já precisamos voltar a impor respeito. É o cara certo, diretoria quer títulos, quer um time vencedor em campo, mas age como amadora fora dele, não se impõe. E um clube do tamanho do nosso esperar treinador é um absurdo, óbvio que ia dar problema. Chega de vergonha, ele insiste no volta. Adilson Batista, é a opinião do Gregory, desejando retorno do Adilson Batista. O Armando Grossi também falando sobre a questão dos treinadores, perguntando se seria muito pedir para o Cruzeiro agilizar na contratação do novo técnico para a disputa do Brasileirão e também da Copa do Brasil. A outra forma de participação com a gente é pelo Facebook. No caso do Facebook, você acessa a página facebook.com/Guerreiro dos Gramados, /G dos Gramados, desculpa, Não, Guerreiro dos Gramados, mas eu estou confundindo com o nosso Twitter, Guerreiro dos Gramados, e deixa a sua participação logo abaixo do postzinho que a gente já subiu aqui, Rádio GDG no ar às 21 horas, anunciando a participação aqui também como convidado do João Chiabe Júnior, João Chiabe Duarte, nosso companheiro aqui, é colunista também do Cruzeiro, trabalha no Cruzeiro.org, escrevendo aí sobre o Cruzeiro. Muita gente conhece aí das redes sociais, já deixando um abraço ao Renan Brito, ao Fábio Henrique Reis, ao pessoal curtindo aqui, a participação do João Chiabe Duarte, agora sim, aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para debater com a gente também. Uma outra questão importante no programa de hoje, você pode participar com a gente falando sobre as enquetes. A gente faz uma enquete usando a ferramenta de enquetes no Twitter. Você acessa aí hashtag EnqueteGDG e coloca aí a sua opinião nas enquetes. Vai votando, deixando a sua participação e respondendo pra gente, Por exemplo,
A primeira enquete, a pergunta é: você aprova a troca de jogadores entre Cruzeiro e Palmeiras? As alternativas: sim, não, apenas as saídas, apenas as chegadas. A segunda enquete, dos nomes mais veiculados, qual te agradou mais? Jorginho, Ricardo Gomes, Rueda ou nenhum deles? A terceira pergunta: se era melhor ter mantido o David que ficar longo tempo sem técnico? E a quarta pergunta: se o Cruzeiro se classifica no jogo de quinta-feira no Mineirão? As alternativas são: sim, vence, sim, passa nos pênaltis, não empata com gols e não perde. Então, a gente sugere a vocês, solicita a vocês também participem com a gente, interagindo com as enquetes e com a sua participação pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG, ou no Facebook, logo abaixo do postzinho que a gente subiu com o programa de hoje. Vou começar agora, então, já passando a bola para o João Chiabe Duarte, nosso parceiro, que vai estar debatendo aqui com a gente, do Cruzeiro.org, né, que está sempre aí também há bastante tempo escrevendo sobre o Cruzeiro, para saber a opinião dele sobre essa questão do treinador. A gente está percebendo aqui, né, já nas primeiras manifestações dos ouvintes, bastante insatisfação com a demora da definição do nome. Queria saber do João aqui como ele observa esse processo, se ele acha que a diretoria tem sido lenta, se está faltando convicção também na escolha desse nome. Boa noite, João Chiabe. Boa noite, Xará. João, o negócio é o seguinte, eu tenho certeza que está havendo uma demora muito grande na definição do novo treinador. Nós não podemos ficar tanto tempo esperando ou negociando ou dizendo que vou atrás de A, B, C ou D. Hoje nós tivemos uma surpresa, que foram atrás do Marcelo e o Marcelo declinou do convite porque já tinha se comprometido com outra equipe. Ora, desde que tomou a decisão de mandar o David embora, ou mesmo antes de tomar a decisão de mandar o David embora, depois da derrota de 2-0, todos nós entendíamos que a situação do David era difícil, era complicada. Então, a diretoria desde lá já devia ter iniciado os contatos, né? Se tinha a intenção se tinha o risco de demitir o treinador, se eles não iam sustentar o treinador mesmo no caso de uma derrota, então eles tinham que ter começado a contratar alguém e saber quem que eles iam buscar como primeiro plano, como segundo plano ou como terceira alternativa. Depois os nomes começaram a espocar, eu sinceramente eu não acho legal vazar o nome de treinador que você que tem em vista, porque isso diminui ou também coloca naquele que não foi a primeira opção de escolha uma sensação de que ele não foi a primeira opção, né? Concorda? Concordo. Acho que o mais importante... Pode seguir, João. Então, Xará, o que eu sinto é que essa é uma falha redundante na gestão do Cruzeiro, do Gilvan, que eu critico essa falha, é não ter um plano de contingência, é não saber quem que vai buscar. Se eu perder o Everton Ribeiro, qual vai ser o jogador que eu vou buscar? E ter convicção que a minha primeira opção é essa, a segunda é essa, a terceira é essa e a quarta é aquela. Eu não sinto essa convicção no Cruzeiro. Então, quando a gente fala não, que nós definimos um perfil de treinador, e você analisa Marcelo Oliveira, Rueda, Jorginho, Ricardo Gomes, eles têm um perfil completamente diferente um dos outros, não tem o mesmo perfil. Então, essa história me deixa um pouco com o pé atrás. Eu sinto que nós estamos muito longe da definição de um nome. Me parece que o caminho é por aí também, eu concordo, né, que a palavra da vez, né, já tem sido aí há pelo menos 1 ano e meio, é a convicção, né? Falta ao Cruzeiro convicção, né? Com relação ao David, por exemplo, acho que é sempre importante ponderar que uma demissão de 3 meses sugere falta de convicção. Ou no momento que se apostou, me parece que é o caso, ou no momento da demissão, né? O Cruzeiro apostou no David, me parece, nesse momento, por conveniência, estava na toca, trabalhou 6 meses como auxiliar,
se havia mostrado como auxiliar qualidade, né, para ser um treinador com convicção, isso não se perderia 3 meses. Em 3 meses, uma diretoria convicta não faria não desistiria de uma certeza ou de uma convicção por 3 meses, condicionada a resultado, né? E isso vai fazendo eco a uma série de processos de troca de treinador a cada 3 meses de temporada. Começado com o Marcelo Oliveira, né, passa por Luxemburgo, vem o Mano Menezes, o único momento aí que o Cruzeiro não é responsável pela troca, mas faz uma opção pelo David. Então eu acho, e é importante ponderar, sem vaidade, né, quando eu vejo, por exemplo, o Gregory falando sobre, né, chega de aposta, Cruzeiro é gigante, que falta da diretoria deixar de ser amadora e se impor no mercado. Para mim a questão não é imposição no mercado. Se eu sou um profissional do futebol, vejo as diretorias dos variados clubes trabalhando, a diretoria do Cruzeiro não me passa credibilidade alguma que vai bancar o meu projeto, né? Ela me passa a sensação de que chegou em agosto, eu estou em 10º lugar no campeonato, com um elenco que está longe de poder garantir um G4, digamos assim, tem potencial, mas é desequilibrado, eu estou demitido, né? O Jorginho se larga o Vasco, com uma Série B garantida, com o Eurico Miranda dando respaldo para vir para o Cruzeiro, é maluco, né? Num cenário em que o Cruzeiro está trocando de treinador a cada 3 meses, né? Onde o Cruzeiro mostra pouquíssima convicção sobre o que quer, e concordo com o Chiabi nisso, a gente vê os nomes, é só pegar a final do Carioca, né? O jogo, Botafogo e Vasco. O Vasco tem um time, né, mais experiente, mais qualificado, mas os dados do jogo, o Botafogo ficou 60% do tempo, 40% do tempo com a posse de bola, finalizou mais que o Vasco, né? O Ricardo Gomes implantou um estilo vertical no Botafogo, né, de contra-ataque, onde o Botafogo não fica com a posse de bola, muito em função da qualidade do time e também da visão que ele tem de futebol. Já o Jorginho implantou uma filosofia muito parecida com o que o David tentou implementar aqui. Posse de bola, troca de passes, esperança do Nenê fazer um passe vertical. O David não teve um jogador como o Nenê aqui, mas a perspectiva de controlar o jogo e não deixar o adversário ter a posse de bola. São 2 treinadores completamente diferentes. Aí o Cruzeiro olha para a final do Vasco, do Carioca, e fala: olha, eu quero um desses treinadores aí. Olha pro Rueda, olha o trabalho do Atlético Nacional, como joga bonito, como joga vistoso, quer o treinador do Atlético Nacional. Quer o Marcelo Oliveira. O que, né, pensando a trajetória da demissão do Marcelo Oliveira, chega a ser surreal, né? Porque na questão do Marcelo Oliveira se argumentou, não foi discussão da diretoria, mas um dos argumentos era que ele poderia ter perdido o controle do grupo, por exemplo. Se era esse, o grupo é quase o mesmo. Qual que é o sentido de buscar o mesmo treinador um ano depois? Falta convicção, e isso preocupa bastante em relação à escolha desse nome, porque me parece, tem tudo para o Cruzeiro fazer uma aposta, né, em relação ao que sobrar no mercado. A gente brincou na semana passada, vai acabar parando Paulo Autuori aí, vai acabar parando Emerson Leão, Celso Rotti, porque dentro da lógica do mercado, né, o Cruzeiro não vai ter muita dificuldade de contratar um treinador empregado, por exemplo, dizendo que tem um projeto grande para 2016, para 2017, para contratos longos, e convencer que isso é sincero, que isso é honesto, para um clube que a cada 3 meses está mudando de rota, né? Hoje, o Cruzeiro paga o preço do amadorismo de 1 ano e meio, fazendo escolhas equivocadas atrás de escolhas equivocadas. Essa é a minha opção, essa é a minha opinião. Quero saber se é também a leitura do Wander Araújo, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Boa noite, Wander. Boa noite, João Henrique Crasto. Boa noite, Sidney. Boa noite, Paulo. Boa noite, João Chiabi. Prazer ter vocês aqui na rádio hoje. E, João, mais uma vez uma leitura impressionante da sua parte frente a que a diretoria Celeste vem fazendo com o Cruzeiro hoje. Infelizmente, Dr. Gilvan, por ser formado em Direito, ter um bom conhecimento do Cruzeiro, vem fazendo cagadas. Eu já falei isso há 10 dias atrás, quando participei da rádio aqui junto com o Álvaro. O doutor
Gilvan é um excelente profissional, dedicado ao clube, apaixonado com o Cruzeiro, mas na gestão do clube, o departamento de futebol está entregue às traças. É inadmissível o que acontece no Cruzeiro hoje. Um clube da grandeza do Cruzeiro ficar mais de 20 dias sem treinador, sem uma pessoa qualificada para poder exercer função. Peraí, 20 dias? Nós estamos desde a saída do Mano Menezes sem treinador. Porque o David fez estágio no Cruzeiro. O David fez um estágio remunerado do Cruzeiro. Não foi mal remunerado não, pessoal. O David recebeu muito para poder estar no Cruzeiro e para fazer um papel medíocre. Porque ganhar de times do interior de Minas Gerais de 1-0 é inadmissível. Ganhar de um time misto do Atlético somente de 1-0 é inadmissível. O Cruzeiro está habituado a ganhar de goleada do Atlético Mineiro de 5-0, de 6-1, como aconteceu em outros anos. E é inadmissível um time da envergadura do Cruzeiro ficar sem treinador. E principalmente ser refugado por Jorginho, por Marcelo Oliveira, a quem o Cruzeiro revelou para o Brasil e para o mundo. O que nós podemos fazer agora no mercado, João? Nós temos aí Adilson Batista, que falou que viria para o Cruzeiro para treinar o Cruzeiro de graça, visto o amor que tem à camisa e o respeito e consideração que ele tem com a torcida. E estamos falando em Rueda. Rueda está fazendo um excelente trabalho no Atlético Nacional, mas eu acho que ele não vai deixar o trabalho que ele fez de 1 ano e meio, quase 2 anos no Atlético Nacional, para poder vir para o Cruzeiro e pegar o time com a draga que a gente está. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade, torcedor. Quem está do outro lado da linha aí, quem está do outro lado da rádio, infelizmente, o time do Cruzeiro está uma draga, porque não tem grupo, não tem elenco formado, a jogabilidade que o time vem aplicando no decorrer do ano é inadmissível com a tradição celeste. E um outro fator preponderante, que quando o Mano Menezes chegou e assumiu o Cruzeiro em 2015, ele pegou o grupo. O que ele fez? Ele enxergou que o time ele não tinha competência para poder jogar atacando 100% do tempo. O que ele fez? Ele recuou o time, ele jogou com 2 linhas de 4, defendendo e saindo para o ataque rápido. O David não conseguiu ter competência para poder manter esse esquema de jogo, pessoal. E o jogo, quarta-feira, contra o Campinense, é uma incógnita, porque os jogadores falaram que os treinamentos que eram realizados pelo David está sendo mantido agora. Então, não esperem um resultado satisfatório na quarta-feira. Haja visto que o Campinense jogou ontem contra o Santa Cruz, empatou e tinha perdido a primeira partida para o Santa Cruz fora de casa, empatou ontem em casa 1-1, mas jogou muito. E se o Cruzeiro apresentar o mesmo futebol que vinha apresentando no Campeonato Mineiro, vai tomar coco de novo. Porque, infelizmente, o Dr. Gilvan, hoje eu já não enxergo os problemas do Marcelo e do Luxemburgo ano passado só no treinamento. Eu enxergo que o problema nosso hoje é diretoria. Gosto muito do Dr. Gilvan, respeito ele como operador do direito, como profissional da área jurídica, e ao qual também venho a fazer parte, mas como profissional em ter visão de futebol, ele é como, eu vou te ser sincero, o que o Dr. Gilvan enxerga de futebol, eu enxergo de física nuclear, porque o Dr. Gilvan não tem competência para poder gerir o futebol do Cruzeiro. E ele, como centralizador egocêntrico, ele não aposta suas fichas no Bruno e no Thiago Escuro. Apesar de estarem se dedicando ao Cruzeiro, os dois também não têm experiência no profissional. O Thiago veio ter uma história de formação acadêmica muito boa, mas não tem experiência. E o Bruno, apesar de trabalhar muito bem as categorias de base, a base é diferente do profissional. Ele está se dedicando, está se esforçando, tem um relacionamento muito bom com a torcida, mas o torcedor não tem paciência não, galera. Vocês me desculpam. O torcedor está aqui para cobrar. Por que está para cobrar? Porque o jogador não está ganhando salário mínimo igual eu, você e quem está participando aqui da rádio hoje não, que tem que trabalhar todo dia, levantar às 7 horas da manhã e chegar em casa às 10 horas da noite. Vocês me desculpem. Me desculpem mais uma vez o ouvinte. Eu saí da faculdade no intervalo para poder chegar aqui e participar da rádio com vocês,
Mas vocês acham que o jogador ele vai sobreviver ganhando salário mínimo? Não vai. O jogador ganha muito bem. E ele está sendo muito bem pago para poder apresentar um bom futebol dentro do campo. Só que ele só vai respeitar o treinador quando ele acreditar no treinador. Infelizmente, os jogadores celestes, eles não acreditaram no David. Por quê? Poxa, o cara tá chegando agora, quer sentar na janelinha. Eu tô ralando aqui há quanto tempo para poder ganhar uma posição e o cara quer chegar e implantar um sistema de jogo. Concordo que o sistema de jogo que ele queria apresentar ao Cruzeiro é bom. Eu gosto desse sistema, até falei bem nos primeiros jogos. Só que é o seguinte, é um sistema que ele mesmo desacreditou no sistema. E enquanto nós, torcedores, formos passivos com essa diretoria, vai continuar tendo esses resultados. Visto isso, eu continuo acreditando que o mérito das conquistas do brasileiro de 2013 e 2014 foi competência do Alexandre Matos e do Marcelo Oliveira. Falei besteira, João? Eu estou de acordo com essa avaliação do Marcelo e do Alexandre, e respeito bastante a participação do Giovani nesse período, como aquele que soube, por exemplo, bancar o Alexandre Matos, né, escolher o Alexandre Matos junto, né, da diretoria, né, que optou pelo Alexandre naquela época, e também o mérito fundamental, né, na opção pelo Marcelo Oliveira, já que era um treinador que a maioria da torcida não quis, não queria. O Marcelo poderia muito bem ter sido demitido depois dos 3-0, né, na final do Mineiro, em 2013, ainda a torcida não tinha uma vinculação normal no futebol. Me parece, inclusive, que o Cruzeiro de 2013, né, ao tomar 3-0 no Atlético Mineiro ali, àquela altura, passava menos... a gente podia duvidar daquele time, tanto quanto podia duvidar do time de 2015 ao tomar 3-0 do River Plate no Mineirão, tanto duvidar do Cruzeiro do David ao tomar 2-0 do América. Eram times que, no início de trabalho, né, vacilaram feio num jogo decisivo. Naquela altura, a diretoria do Cruzeiro agiu diferente. A diretoria do Cruzeiro preferiu optar por bancar, prestigiar o treinador, pensar em reformulação do elenco. Até foram reformulações pontuais, o Dedé já tinha chegado, mas não podia jogar no Mineiro ainda, por exemplo. Né? E a gente viu depois o Ricardo Goulart ganhando espaço, o Marcelo pôde desenvolver o seu trabalho. Em larga medida, eu acho que o fracasso do Cruzeiro no primeiro semestre de 2016, por exemplo, passa pela ausência de um meio armador. Né? Quando a gente fala da comparação do time do David com o time do Mano Menezes, para mim é crucial. A gente fala, olha, o Mano montou um time para ser reativo, para poder contra-atacar, e é impossível você ser reativo contra o Guarani de Divinópolis, porque o Guarani de Divinópolis não te ataca. E se você não tem um adversário te atacando e não tem um time para criar espaços, para definir na bola parada, você tem dificuldade contra um time pequeno. É a realidade do futebol brasileiro como um todo. A gente viu nos estaduais time grande ganhando de 1-0 atrás de time grande ganhando de 1-0. A gente viu em 2015, no trabalho do Mano Menezes, vitórias magras também no Campeonato Mineiro, do Marcelo, desculpa, vitórias magras também no Campeonato Mineiro. E aí, ficar nesse papo, eu vou permitir discordar de você, mano, mas ficar nesse papo de, olha, pegou o time do Mineiro, tem que golear, pegou clássico, tem que ganhar, ficar criando esse tipo de critério pra jogar tudo nas costas do treinador, nós vamos seguir mudando de treinador de 3 em 3 meses. Não é possível que depois de tanta besteira feita, a gente não aprenda alguma coisa. A gente não aprenda, por exemplo, que em um determinado momento de reformulação, se você tem um profissional competente, um treinador competente, ele tem que ser ouvido. Ele não tem que ser dispensado, porque perdeu os 3-0 do River Plate, agora vamos começar tudo de novo. Ninguém, nenhum profissional sério vai olhar para um clube que dispensa um treinador bicampeão brasileiro com 3 meses de temporada, 4 meses de temporada, né, e vai dizer, olha, esse clube aí é um clube que trabalha com médio e longo prazo. Volto a dizer, pagar o preço, né, do que se plantou. Eu entendo, olha, eu estou acostumado a ganhar de 5-0 no Atlético Mineiro, estou acostumado a ganhar de 6-1 no Atlético Mineiro, mas eu estou acostumado com um Cruzeiro que investe para isso. Né? Hoje, cobrar de um treinador que seja obrigação dele ganhar um clássico contra o Atlético Mineiro, com o elenco que vai ser fornecido para ele, não dá. Né? Hoje a cobrança passa pela definição de um projeto, pela escolha de um treinador profissional e comprometido e pela reformulação do elenco
com material humano para a gente poder exigir dele o G4. Hoje eu não consigo exigir de profissional nenhum que chegue ao Cruzeiro que o G4 seja obrigação. É obrigação para a instituição Cruzeiro. 6ª maior torcida do Brasil, a gente tem no Brasil 5 ou 6 vagas, né, para Libertadores, depende se o brasileiro for campeão, mas uma das torcidas maiores que a nossa é a do Vasco, que está na Série B. Então, se as 5 vagas existem, a nossa torcida é a 6ª, a gente está falando aí, e uma delas está na 2ª divisão, é obrigação do Cruzeiro estar na Libertadores. Mas não é obrigação do treinador do Cruzeiro colocar o Cruzeiro na Libertadores, se a diretoria não oferece mecanismos e meios para isso. E aí, as deficiências na política de contratações, na montagem do elenco, nós vamos enfrentar o Campinense sem um lateral esquerdo no elenco, né? Tudo isso mostra amadorismo na gestão do futebol profissional do Cruzeiro. O Azul de Minas está dizendo que, dado o marasmo do primeiro semestre, ele quer um empate na quinta, que vem a Sul-Americana no segundo semestre, com tudo mais organizado. Se o tempo é de organização, a gente vai ter tempo de organizar para enfrentar o Londrina, que é um adversário frágil também, na segunda fase da Copa do Brasil. Acho que a preferência talvez seja pela Sul-Americana, mas eu não quero uma eliminação para o Campinense marcando a história do Cruzeiro. Quero a classificação nessa quinta-feira. Ele diz ainda que estão dizendo que o Thiago Escuro estaria na Colômbia, esperando a definição do Nacional Huracan, perdendo o Nacional, vem o Rueda, parece que é um projeto do Cruzeiro isso, acompanhar o duelo entre Nacional Huracan, secando o Nacional para poder tomar o treinador, é um dos caminhos que o Cruzeiro pode estar optando. O Diego Vidal Alves quer saber se seria bom a volta do Adilson Batista no Cruzeiro, o Murilo dizendo que não tem que correr mesmo para definir o treinador nesse momento, lembrando que o Lucha foi anunciado no dia da demissão do Marcelo Oliveira. Eu penso duas coisas em relação a isso, Murilo. Eu acho que você demitir um treinador sem ter definido a substituição é amadorismo, né? Vou dizer uma coisa: o que foi feito com o Marcelo Oliveira não foi certo. Ele chegar na Toca da Raposa e ouvir, vai lá, se despede sozinho, o Luxemburgo já está contratado? Não é isso que eu estou dizendo. Agora, você pode, respeitando o profissional que está saindo, construir um projeto em paralelo com outro profissional. Não acho nem que é antiético por parte do outro profissional. Mas a demissão sem ter algo em vista só mostra a falta de convicção, de planejamento. É o entendimento de, olha, qualquer coisa é melhor que o David. E não acho que é por aí. Eu acho que a gente está tendo, e é uma demissão, portanto, montada pela pressão da torcida, por uma diretoria que parece sem rumo, quando a gente avalia os nomes, e isso que preocupa. Se for ficar o Delamore 2 meses, 3 meses, esperando que o mercado ofereça um treinador com determinado perfil, seria o certo. Mas não é isso que está sendo feito. A gente está vendo a diretoria atirar para tudo que é lado, para onde acertar, a gente vai ver o próximo comandante do Cruzeiro. Isso me incomoda. O Maior de Minas está dizendo que o programa está sensacional, que a gente está cornetando a diretoria. Valeu, a gente sempre manteve a nossa independência. O Valdir Cruzoeiro aqui, o pessoal conhece também, está mandando um recadinho pra gente, falando dos trabalhos independentes da maior torcida de Minas. Abraço também. A gente agradece pelo carinho. E a gente percebe nesse debate, né, ou nessas primeiras apresentações aqui ainda, que não tem como o torcedor nesse momento não tá com a pulga atrás da orelha. Então, dentro disso, Thiago, eu vou pedir para você comentar uma pergunta, porque ela aparece aqui de novo. O Maior de Minas também está dizendo que gostaria do Adilson, né, como treinador do Cruzeiro. Te agradaria se a opção do Cruzeiro fosse o Adilson, Thiago? Bom, João, eu quero voltar um pouquinho no que o Wander falou e que você também comentou. Dizer o seguinte: a questão de projeto, de convicção, ela passa muito pela... a cultura do futebol brasileiro, infelizmente, é de resultado. Eu não concordo com isso, mas a gente tem que respeitar o que acontece no dia a dia do futebol brasileiro. Então, eu analisando os resultados de campo, a vitória, ela engana, porque ela encobre erro, encobre falha. Você fala na falta de um meio armador, de um ponta de lança. Todo mundo que gosta do futebol bem jogado, fala, não existe futebol sem um centroavante. Muita gente arma time sem centroavante. Eu, por exemplo, gosto de um time que tenha centroavante. Ele não pode ser tanque, para mim. Igual a escola do Cruzeiro nunca foi ter de centroavante tanque. O único centroavante tanque que rendeu no Cruzeiro
chama-se Oséias. Os outros todos, você pode pegar qualquer um que passou pelo Cruzeiro, eu te falo mais de 50. Nenhum deu jogo. Mas Evaldo é um centroavante de mobilidade. O Marcelo Moreno podia ser grosso, mas ele caía pelo lado do campo, ele corria, movimentava, voltava atrás de marcação. Então, é um jogador de mobilidade, de inteligência, de movimentação. Então, a escolha do treinador, ela tem que passar pela escola de futebol do Cruzeiro. O Adilson Batista, respondendo objetivamente a sua pergunta, Adilson Batista deixou marcas na torcida do Cruzeiro, porque durante o tempo que ele passou no Cruzeiro, nós jogamos com o Atlético 12 vezes, ganhamos 11, 10, empatamos 2, acho que perdemos uma com um time misto nas vésperas da final da Libertadores de 2009, num dia que o Paulo César de Oliveira expulsou o Zé Carlos com 7 segundos de jogo. Foi a única derrota que o Adilson teve para o Atlético, ele 3-0, num jogo, inclusive, que nós tivemos chance de fazer gol neles e erramos muito gol. Então, eu quero dizer o seguinte, o Adilson, ele é um cara que ele jogou, se as pessoas falam que o Marcelo só sabe jogar no 4-2-3-1, o Adilson sempre foi 4-3-1-2, e ele, toda vez que se metia a mexer no esquema, também no sistema tático dele, ele tinha enorme dificuldade, ele tinha muita dificuldade de jogar contra time que era armado no 3-5-2, ele não sabia ganhar de time armado, adversário armado no 3-5-2. Ele ficava em dúvida entre fazer marcação alta e marcação baixa, e ele não conseguia. Nós cansamos de perder do São Paulo desse jeito, do Muricy armado, jogando com 3 back, esperando o Cruzeiro e jogando no erro do Cruzeiro. Então, a escola de futebol do Cruzeiro, ela tem que ser representada, ela tem que ser respeitada. E nós não vamos, a torcida do Cruzeiro não vai aceitar nunca um treinador extremamente defensivo. Agora, eu digo para você, por exemplo, falando de opção, o Abel Braga não pôde vir porque tinha um problema no Al Jazeera, mas o Abel Braga, ele durante muito tempo ele se notabilizou por jogar no 3-5-2. Eu não gosto de 3-5-2, mas se eu olho para o Cruzeiro, que tem Dedé, que tem Emanuel, que tem Bruno Rodrigo, que tem o Léo, que tem 2 meninos do Júnior espetaculares de back, por que não pode tentar um sistema? Então eu acho que o sistema, ele não pode ser um sistema fixo, ele tem que ser variável e dependente do elenco que você tem nas mãos. Você está coberto de razão quando diz que o elenco do Cruzeiro tem números de atletas, mas é totalmente desequilibrado. Nós não temos um centroavante de referência no elenco, nós não temos um lateral esquerdo no elenco, e tinha o Fabrício e botava o Sanches-Min jogando no lugar do Fabrício. Quer dizer, porque o Fabrício está mal. Ok, o jogador pode passar por fase, e isso a gente tem que respeitar a fase do jogador. Né? O Mike, por exemplo, há muito tempo vem jogando mal. Então é o seguinte, aí eu te digo assim, o Cruzeiro não tem um camisa 10. Como não tem? Se a gente não fizer experiência no Campeonato Mineiro, na fase de classificação do Mineiro, vai fazer experiência quando? Por que não deixaram o Alex errar, jogar ele, botar ele de camisa 10 e deixar ele errar lá? Ele é um jogador, um dos poucos camisa 10 que tem no elenco do Cruzeiro. Agora vem o Robinho, que é um cara que vai jogar, que é meio amador. Quando você fala no time do Vasco, eu gostaria de lembrar que antes do Nenê, tem um cara no meio de campo do Vasco que tem jogado muita bola, que é um meio armador e que joga centralizado, se chama Andrezinho. O Vasco joga com Marcelo Matos e com o Júlio dos Santos, com o Andrezinho, e o Nenê joga livre na frente dele, flutuando na frente dele, certo? Com o Jorge Henrique de um lado, né? E com o Riascos na frente, ou variando com o Thales, quando o Jorginho opta por um sistema com um centroavante de referência. Então, a gente tem que olhar para os times e olhar e falar assim, não, esse sistema tático me agrada, tudo bem, mas eu tenho as peças para fazer? Olha para o time do Cruzeiro, você vê o Henrique jogando no time do Cruzeiro mal, desde o tempo do Marcelo. Um dos pontos fracos do time do Marcelo eram os volantes do time do Marcelo. Por quê? Porque o Henrique pode jogar com 2 volantes. E o Henrique não marca ninguém. Pode olhar, o Henrique é um jogador que tem dificuldade de marcar. Ele é aéreo para marcar. Mas ele é ótimo para saída de bola.
Então é o seguinte, ele não é rapaz, ele é um jogador que vira bem o jogo, ele dá velocidade pro time, certo, mas na marcação, pode observar, toda vez que o ataque adversário marca, o Henrique está sem posição. Ele está fora do caminho da bola. Ele tem dificuldade na marcação de recomposição, ele é um jogador lento. Ariel Cabral é um jogador lento. Aí você vê o seguinte, você tem uns meninos como o Marcial, por exemplo, que é um canhoto que podia jogar no lugar do Ariel Cabral. O Romero está jogando deslocado pela direita. Nós liberamos o Williams por questões disciplinares, mas não tem no Cruzeiro um jogador que chega junto, que marca pesado, que funda no cangote do adversário no meio de campo. É o seguinte, se nós temos laterais que estão mal, nós temos um meio de campo para jogar com 2 volantes, um dos volantes marca mal, o outro é lento, jogar com o Henrique Ariel Cabral de 2 volantes é pedir para o jogo, até quando a gente está com a bola no pé, o jogo flui, porque os dois têm condição, têm bom passe, mas na hora de marcar a tristeza. Você mesmo fala que um dos melhores jogos que o Cruzeiro fez esse ano foi contra o Fluminense, e foi realmente contra o Fluminense, mas naquele dia nós tomamos 4 gols, exatamente por quê? Porque a movimentação sempre gerava espaço entre os backs e os volantes do Cruzeiro. Então, quando a gente fala de tática, a gente tem que observar, o Eduardo Batista observou isso e falou com o menino, falou, Gustavo, você fazer essa movimentação que você vai receber a bola livre, e ele fez o gol e foi comemorar com o treinador, com justiça, porque aquilo foi jogada cantada que ia acontecer. E que ele tinha observado a falha num jogo do Cruzeiro contra, se não me engano, contra a Tombense. Quando aquele lateral esquerdo também fez um gol bonito, mas antes disso já tinha penetrado um monte de vezes ali naquele espaço vazio. Então, eu digo o seguinte, se a gente não fizer teste e a torcida do Cruzeiro não parar com essa arrogância que tem que ganhar de todo quanto é adversário, ganhar por goleada, não tem isso. O Cruzeiro não está jogando contra um time de cone, do outro lado tem um adversário. E time pequeno vai sempre arrancar e jogar no erro, jogar por uma bola, isso é normal. Então, como você falou com muita propriedade, se não tiver uma bola parada forte, e o time do Marcelo sempre teve uma bola parada forte, haja vista que em 2013 e 2014, antes do Dedé abrir a bocona e contar a história do Bolinho, o Cruzeiro se fartou de fazer gol. Depois que falou aquilo, todo mundo alertou e começou a marcar, criou um antídoto. Mas o Cruzeiro foi um dos times que mais fez gols de bola parada em 2013 e 2014. Em 2015, nós não conseguimos fazer praticamente gol nenhum de bola parada. O que eu me lembro, teve um gol contra o Flamengo, do Manuel. Mas é pouca coisa. Né? Isso não é mérito nenhum do Luxemburgo, que estava estreando aquele jogo. Isso ainda era do tempo do Marcelo. Nós perdemos, João, todos os nossos batedores, todos os nossos bons cobradores de bola parada. Nós perdemos Dagoberto, nós perdemos Egídio, nós perdemos Souza Sarará, nós perdemos Luca, nós perdemos Marlone, nós perdemos Sanúdio, nós perdemos todos os caras que batiam bola parada bem. Sobrou o que era o mais fraco deles, que era o Willi do Bigode. Mas é o menos pior. E o Alisson que não está com o pé na forma. Pô. Então, essas coisas, na montagem do elenco, a gente enxerga que nós falhamos nisso. Então, por que nós paramos de fazer gol de bola parada? Paramos de fazer porque nós também perdemos, nós desqualificamos o elenco. Então, quando a gente critica, eu falo a você que eu critiquei o Marcelo Oliveira em 2015, exatamente pelo não ter mudado o sistema tático com os jogadores, sendo que os jogadores que ele recebeu não estavam conseguindo jogar dentro do sistema tático conforme ele gostaria. Então isso foi um dos motivos de crítica. O Cruzeiro fez 30 partidas no ano de 2015 sob o comando do Marcelo, fez 2, 3 boas. A gente cita o jogo contra a Argentina, que o Cruzeiro jogou com muita inteligência, ganhou de 1-0 do River lá. A gente cita o jogo contra o São Paulo no Mineirão, que o Cruzeiro jogou de 1-0 numa raça impressionante, mas
Depois disso, como explicar que um time que joga com a raça igual jogou contra o São Paulo, contra o River Plate foi apático, perdeu de 3-0 com uma apatia danada? É difícil entender isso. Então, a gente não sabe o que aconteceu até hoje. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu dentro do vestiário do Cruzeiro que possa ter justificado a afirmação de que o Marcelo perdeu o vestiário. A gente não sabe. Até aqui, tudo que se fala é conjectura e suposição. A gente não sabe realmente se ele perdeu o vestiário ou se não perdeu. Mas se ele perdeu o vestiário, você vai trazer ele agora, ele vai falar assim, eu não quero A, B, C ou D. Se eu estivesse no lugar do Marcelo, eu falaria, eu não quero A, B, C e D, porque esses caras roeram a corda comigo lá no ano passado. Então, isso é natural, que se fosse esse o motivo, que ele iria falar isso. Agora é o seguinte, última coisa, falando para não alongar muito mais, já alonguei demais, falando sobre o Rueda, eu acho que todo treinador estrangeiro que chegar no Brasil vai sofrer o mesmo impacto que o Osório passou, que o Lothar Matheus passou no Atlético Paranaense, que o Edgar Balsa está passando no São Paulo, que é o processo de adaptação. O Aguirre também passou por um processo de adaptação. Então, todo profissional que chega do exterior para cá, ele passa um processo de adaptação. O Aguirre passou menos, porque ele já foi jogador de futebol e jogou no Brasil por um tempo. Então, já tem, queira ou não, tem um pouco da cultura futebolística aqui, e qualquer treinador que chegar, tem 6 jogadores que falam o idioma no elenco, mas isso não é determinante. O importante é o seguinte, eu vou trazer um treinador, eu sei que o time vai oscilar por 10, 12, 15 jogos com ele. Eu tenho que admitir que o time vai oscilar, e a torcida pode chiar, pode esfolegar, que eu vou seguir com ele. Isso é convicção. Então, é aquilo que você falou. Se eu falei assim, olha o discurso que foi feito, nós fomos atrás do Sidorf, fomos atrás de fulano, de Beltrano, de Ciclano, do Bielsa, né? E optamos pelo David, porque seria uma oportunidade de dar continuidade ao trabalho que o Mano Menezes falou, fez. Inclusive o David naquele jogo contra a Ponte Preta, o David que montou o time, o David que botou o Willian de falso 9, o David que escalou o terceiro volante e tal, pá. Joia, aceito qualquer argumentação. Então é o seguinte, eu fiz uma avaliação do David antes do jogo contra o América. Falei assim, o David testou os jogadores, o David variou o sistema tático, o David fez isso. Só que tem o seguinte, quando a gente esperava que o time fosse crescer e melhorar de desempenho dentro de campo, afinal de contas o time jogou razoavelmente bem contra o Uberlândia, jogou razoavelmente bem contra o Guarani, contra o Atlético, mesmo sofrendo a pressão que sofreu, o time do Cruzeiro fez uma partida razoável, controlou bem o jogo, e aí veio o jogo contra o Boa, que entraram os reservas e o time também jogou direitinho, não jogou mal. Então, quando esperava que contra o América o Cruzeiro fosse jogar bem, o Cruzeiro tomou um gol no final do primeiro tempo, que o América estava morrendo de medo do Cruzeiro, escalou 3 backs. Na hora que o treinador, que o Givanildo, adiantou o time do Cruzeiro tomou o gol e daí para frente o time do Cruzeiro se perdeu em campo. Então é o seguinte, ou eu conserto com o David ou eu vou trazer alguém. Agora, se eu estou convicto, esse cara não dá mesmo, eu olhei os jogos, eu olhei o trabalho na toca, eu estou vendo o dia a dia, eu estou sabendo que ele está sendo justo com os jogadores, aquele que está pedindo passagem, ele está dando oportunidade, ele está fazendo a coisa certa, o sistema tático que ele está adotando, ele me agrada, o que ele está treinando, está respondendo dentro do campo, eu mantenho o cara. Mas quando isso não acontece, aí justifica trocar. E se justifica trocar por resultado, mas também pelo acompanhamento do trabalho. Em 2013 o Marcelo não caiu, porque o trabalho do Marcelo era visto e aprovado por todo mundo que estava lá. E a torcida do Cruzeiro, no jogo da volta,
depois de ter tomado de 3-0 no Horto, no dia que o Cruzeiro ficou com 10 homens, que o Luiz Flávio de Gil operou o Cruzeiro junto com o Capixaba, que não expulsou o quase zagueiro do Atlético lá, o grande Hever, que tinha feito uma falta para expulsão e não foi expulso, e o jogador do Cruzeiro foi expulso sem nem encostar direito no Ronaldinho Gaúcho. Então, essas coisas marcam a gente. E a torcida do Cruzeiro fez aquele dia foi uma das maiores emoções que eu tive dentro do campo. O Cruzeiro ganhou do Atlético de 2-0 para o Atlético. Não fosse o Voado inventar aquele pênalti do Egídio, eu tenho confiança que a gente podia ter devolvido os 3-0 para o Atlético. Então, João, eu acho o seguinte: o Adilson Batista, se ele vier, ele já parte do pressuposto que tem uma parte da torcida que gosta dele e tem os caras que não gostam de jeito nenhum. Entre eles, meu irmão, não gosta nem de Adilson, nem pintar de ouro. Eu acho o Adilson um treinador que ele, depois que saiu do Cruzeiro, ele teve uma sequência muito ruim de trabalho. Mas ele, pelo menos, ele tem convicção tática. Pelo menos, ele tem aquilo ali. Agora, se ele não tem os jogadores no Cruzeiro que vão fazer o trabalho dele, e se não for dar para ele o jogador que ele quer, vai acontecer o mesmo com o Marcelo, que pediu os jogadores e ele não tinha jogadores para fazer o sistema que ele queria implantar. Ok, João? Eu acho que algumas dessas ponderações, né, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, né? Eu tenho uma coisa com a leitura tática do futebol, né, que eu acho que ela é importante, né, que muitas vezes a leitura tática do futebol é determinada pelo resultado, né? Por exemplo, o Cruzeiro tomar 4 gols do Fluminense no Mineirão é uma situação tida como absurda, de fato é, mas na conjuntura daquela partida é excepcional. O Fluminense chutou 5 bolas no gol do Cruzeiro, 4 entraram, 2 entraram de pênalti. Um dos outros chutes foi a intervenção do Fábio no segundo lance de pênalti. De resto, o Fluminense não atacou o Cruzeiro. Você tomar 5 chutes do adversário numa partida é ter controle do jogo. Só que a bola entrou. Eu não vi o Fluminense com essa liberdade toda. Eu não vi o Fluminense dominando o Cruzeiro. Pelo contrário, o Cruzeiro criou chances, né? Então a gente faz uma leitura de uma atuação trágica do Cruzeiro para aquele dia, sendo que foi uma atuação marcada muito mais pelo detalhe do que pelo que o jogo se desenhou de fato. Da forma que o jogo se construiu em termos táticos. Te lembrar da Adilson e Muricy. O Adilson não conseguia vencer o Muricy, né? O Adilson derrubou o Muricy na Libertadores de 2009. Né, com a vitória no Mineirão e vitória no Morumbi. E a gente pensar o processo histórico do Cruzeiro de São Paulo, venceu o São Paulo 2 partidas seguidas, é histórico. Né? Em 2010, pouco antes da demissão dele, se a gente lembrar do jogo de ida, no confronto do Cruzeiro e São Paulo, a quantidade de bolas que o Cruzeiro colocou na trave, mais de 20 finalizações, um resultado completamente atípico pelo volume de jogo que o Cruzeiro teve na partida contra o São Paulo em 2010. Se a gente pensar Cruzeiro e River Plate, tomar 3-0 do River Plate no Mineirão, tem alguma coisa errada no vestiário. Me parece que tem um time que estava trabalhando um ano junto, com Galhardo, com material na mão, um time eficiente, que venceu todos os adversários no mata-mata da Libertadores de 2015, que tinha vencido a Sul-Americana e que só foi derrotado uma vez no mata-mata e foi pro Cruzeiro, no jogo da Argentina. Era um rival melhor, né? Então, acho que a análise, aí eu lembro do que o Thiago falou, para concordar com ele nesse sentido, não tem um time de cone do outro lado, né? E não tendo um time de cone do outro lado, muitas vezes o time não vai ter condição de poder vencer a partida ou deixar de vencer. Agora, se a gente cria critérios objetivos, tomou de 3 no River, no Mineirão, tem que demitir o treinador, sem procurar entender a diferença de elenco que havia, a diferença de tempo de trabalho, com cada elenco que havia, né, o treinador ter o time na mão ou não ter na mão, aí não vai ter treinador que consiga fazer projeto em grande prazo no Cruzeiro. Essa é a tradição do futebol brasileiro, eu concordo com o João, né, nesse ponto. Só que uma tradição equivocada, né? Uma tradição que sempre que foi enfrentada, deu resultados. O São Paulo foi eliminado da Libertadores com o Muricy 2 vezes, mas manteve, 3 vezes, a terceira ele foi demitido. Mas nas 2 primeiras vezes, o trabalho dele foi mantido e coroado com o tricampeonato brasileiro. O Tite foi eliminado de forma vergonhosa para o Guarani do Paraguai na Libertadores do ano passado e foi campeão brasileiro. Quando se foge, né, do discurso fácil, a tradição do futebol brasileiro é essa,
se tem resultado por aqui. Né? É histórico isso também no futebol brasileiro. Quando você trabalha com convicção, quando você trabalha com projeto. E agora não adianta, depois de ficar mudando de treinador de 3 em 3 meses, chegar para treinador dizendo: olha, você vai ficar aqui 1 ano e meio, porque ninguém vai acreditar. A diretoria acabou queimando a reputação de um clube que trabalha de médio e longo prazo com tantas substituições arbitrárias, marcadas por detalhes, uma questão ou outra, e tantos abortos de projetos. Dentro disso, Wander, passa a palavra para você comentar também a sua opinião em relação ao nome do Adilson Batista, se é o nome que mais te agrada, já que existe aí essa conjuntura. É um nome que corre muito por fora, não tem aí prestígio dentro, o grande prestígio, né, para poder passar à frente, mas vários ouvintes aqui estão perguntando sobre o Adilson hoje, me parece que é o assunto para a gente comentar. Seria o seu nome, te agrada, ou o Adilson é página virada na história do Cruzeiro? João, sinceridade, eu vejo com bons olhos o nome do Adilson Batista. Eu entendo que, independente do treinador que o Cruzeiro contratar, a torcida vai questionar. Pode vir o Pepe Guardiola, que a torcida vai falar que queria o Sampaoli. Pode vir o Sampaoli, que a torcida vai falar que queria o Adilson. Então, eu entendo como apaixonado por futebol, que cada um tem a sua preferência. O importante, no meu entendimento, é que a diretoria contrate e acredite no projeto. Como você falou há pouco, a diretoria ela tem que ter uma convicção, ela tem que ter uma postura, ela tem que acreditar no que ela está fazendo, como ela fez com o Marcelo em 2013. O Marcelo, em 2013, nós perdemos o Campeonato Mineiro, com o time jogando uma partida pífia no Campeonato Mineiro, na final do Independência, no jogo de Independência, mas a torcida abraçou o time. Por quê? Porque ela acreditava no potencial do time. Ela viu o time jogar bola e acreditou que ele poderia dar resultado. Coisa que a torcida não está vendo hoje. Por que ela não está vendo hoje? Por que nós não estamos acreditando no time do Cruzeiro hoje? Porque ele não tem demonstrado o potencial que tinha demonstrado em 2013. Então, o torcedor, ele visualiza o time que está jogando. Mas em 2013 nós tivemos um outro fator preponderante. Em 2013, nós não tínhamos imprensa mineira, a mídia mineira, criticando o time do Cruzeiro a todo e qualquer momento. Em 2013, a torcida do Cruzeiro, com o retorno ao Mineirão, a torcida estava fechada com o clube. Nós não tivemos um público menor do que 15 mil pessoas no Mineirão, independente do jogo. Então, isso foi emocionalmente para o grupo, foi muito bom. Porque o jogador ele ia a campo, ele via que a torcida estava acreditando e apoiando, cantando o tempo inteiro. Isso fez com que o grupo se unisse. Outro fator preponderante de 2013 também foi que o Marcelo teve tempo para poder trabalhar no elenco. O Marcelo, com a perda do Campeonato Mineiro, o time ficou focado em jogar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e teve não vou falar pré-temporada, porque já estava no meio da temporada, a viagem aos Estados Unidos, tanto em 2013 quanto em 2014, onde o grupo se fechou com um propósito na vida do time, na vida do elenco, e falou, vamos conquistar o brasileiro, e o grupo se fechou. Isso é um fator determinante em qualquer posição da vida, no seu casamento, na sua profissão. Se você estiver focado, você vai conquistar o seu objetivo. Infelizmente, eu não enxerguei essa postura no Cruzeiro em 2015. Concordo com o João que com o elenco de 2015, o resultado da Libertadores ele foi preponderante para a demissão do Marcelo Oliveira, mas eu também não concordei com o João. Participei da rádio nesse período do ano passado com o João e falei que eu não concordava pela forma com que o Marcelo foi demitido, porque se a diretoria não acreditasse mais no trabalho, que tivesse demitido ele no início do ano, que ele saísse pela porta da frente, que não renovasse o contrato dele como foi renovado no final de 2014, mas o trabalho ele tem que ser realizado todos os dias. O trabalho com jogadas ensaiadas, com determinação, com afinco, ele tem que ser realizado todos os dias. E para o grupo se fechar, para o grupo estar unido, depende de uma liderança forte.
E o Adilson Batista, no meu entendimento, é um treinador que hoje ele não teria unanimidade da torcida, não teria unanimidade dentro do próprio conselho do Cruzeiro, que apesar de ter um presidente, ele é muito influente. Mas a torcida hoje, João, eu entendo, no meu entendimento, ela gostaria de ver o Sampaoli. Mas é um treinador que, com a atual situação econômica do Cruzeiro, é fora da realidade. É como se diz, né, fora da casinha, João. Eu não posso estourar o meu orçamento com o treinador e não ter peças no meu elenco que vão atender a expectativa dele. O esquema de jogo que o Sampaoli atua hoje, atuava na LDU e veio a desenvolver com eficiência na seleção chilena, é diferente das peças que a gente tem no Cruzeiro. O Sampaoli vai querer estilos de jogo, de jogadores diferentes do que compõe o nosso elenco hoje. É uma aposta assim como o David. A diferença é que é uma aposta um pouco mais cara. Eu, Vander Araújo, hoje, eu traria o Adilson Batista. E apostaria com convicção do trabalho que ele propõe a realizar no Cruzeiro. Por quê? O Adilson tem identificação com o clube, independente de ter apoio da torcida, de 100% da torcida ou não, quando ele vier, a torcida vai abraçar a causa, porque sabe que é um cara sério, porque sabe que é um cara batalhador, porque sabe que vai bater na imprensa quando os caras falarem merda e vai bater no qualquer adversário que chegar fazendo gracinha. E bater não é no sentido só de dar porrada, não. É no sentido de chamar responsabilidade, de vestir as sandálias da humildade e bater na cara dele e falar que eu preciso dar resultado para o Cruzeiro. Porque ele é cruzeirense, ele se identifica com a torcida. Hoje, João, eu não vou bater na mesa, não. Eu teria vontade de bater, eu estou com vontade de bater na mesa aqui, mas eu tenho que ter o discernimento para poder falar com sabedoria a direção do Cruzeiro. Nós precisamos de um treinador para ontem. Nós precisamos de um treinador que chegue, treine o time e, como você falou, João, ninguém vai chegar e vai ganhar 7 partidas seguidas ou vai perder 7 partidas seguidas. O futebol é cíclico. Um dia a gente ganha, outro a gente perde, mas o que a gente precisa fazer para poder ter um ciclo estável de resultados positivos é trabalho. Enquanto não tiver um treinador, nós não podemos falar em trabalho sério. Ao meu ver, diretoria hoje incompetente. Pela forma como vem apresentando os seus trabalhos, pela forma como vem se dedicando ao clube. Toca contigo aí, João. Então, João, se eu estiver falando besteira, desculpa que o microfone do João deu um pau, galera. Se eu estiver falando besteira, pode comentar, pessoal, que é através da radiogdg.com.br, radiogdg.com.br, eu falando mais besteira aqui, através do Twitter, com a hashtag radiogdg, ou através do nosso Facebook. O Sidney está me falando aqui que várias cidades estão interagindo com a gente, dentre elas Betim, Contagem, Belo Horizonte, João Levade. Dentro? Desculpa, João, não entendi. Ele falou Conceição do Mato Dentro? Conceição do Mato Dentro. Falar nisso, o João Quiabo, você podia fazer um favor pra gente, mandar um queijo lá pra diretoria Celeste, para ver se eles são queijo, um cafezinho aí da região do Cerro aí, para poder ver se essa diretoria acorda e contrata um treinador sério para desenvolver o trabalho no Cruzeiro. Ô Wander, aproveitando que o microfone do Xará tá com problema, enquanto ele não resolve, eu queria dizer o seguinte, a gente é torcedor, é apaixonado pelo clube, gosta do Cruzeiro, interage com o Cruzeiro. Eu imagino o coração do Bruno Vicentim, que é um cara igual a gente também, apaixonado, é egresso da torcida, é um cara de situação financeira invejável, um grande empresário, e ele deve ficar ansioso para poder ver o time jogar bem,
ver o time ter conquistas, porque isso é isso que faz. Uma pessoa que aceita ser diretor do Cruzeiro, que se candidata a isso, essa pessoa tem que ter entre seus objetivos um orgulho de deixar um rastro de títulos num time grandioso, igual o Cruzeiro, de história grandiosa que o Cruzeiro tem. Então é o seguinte, a gente sabe muito bem das dificuldades que tem, só que tem o seguinte, o Cruzeiro acabou de fazer um contrato novo com a TV, recebeu, parece, um adiantamento expressivo, as pessoas estão falando em 100 milhões de reais. Então, em respeito a toda a tradição do Cruzeiro, eu acho que está na hora da gente também abrir o cofre e ousar um pouco mais. Dentro, claro, respeitando as dificuldades, eu concordo amplamente com você que o Cruzeiro não pode pagar $500 mil para o Sampaoli, 1.800.000 reais por mês para o Sampaoli, embora isso, numa cifra, pagar $6 milhões num jogador não seja nada absurdo. E o Sampaoli é um treinador de grife que iria certamente trazer as manchetes para cá. Tudo isso pode ser considerado na parte de marketing e tal. Mas o que eu vejo é o seguinte, a grande dificuldade que eu vejo em qualquer treinador do exterior é o tempo que ele precisa para adaptar. Então, se você quer trazer um treinador do exterior, quer fazer experiência, a hora de fazer isso é no final do ano. Certo? E aí dá o Campeonato Mineiro, a fase de classificação do Mineiro até final de março, que é a fase de classificação do Mineiro, você tem janeiro, fevereiro e março, um tempo para a pessoa se adaptar, para adaptar a cidade, adaptar a cultura do Brasil, adaptar a cultura futebolística do jogador brasileiro, saber aprender como é que trabalha com o jogador brasileiro. Então, tudo isso demanda um certo tempo, e esse tempo seria dado nesse ato do Campeonato Mineiro, que para mim, essa fase de classificação do Mineiro é uma extensão da pré-temporada. A torcida que quiser cobrar resultado, apresentação, está errada. Ali é a hora de experimentar, de acertar e errar. Eu vejo isso com bons olhos. Se o Cruzeiro classificar em quarto lugar ou classificar em primeiro, adiantou classificar com 9 pontos na frente da América, foi eliminado pela América. Então não é isso nunca foi determinante. Então, usar bem essa fase, que qualquer treinador que reclamar no Cruzeiro, no Atlético, de pré-temporada, está errado. Porque tem essa fase de Campeonato Mineiro que é a extensão da pré-temporada. Então tem tempo para fazer as coisas. Se botar um time de juvenil do Cruzeiro, classifica entre os 4, no Mineiro. Classifica mesmo, a gente tem confiança nisso, certeza disso. Então, eu enxergo isso como uma oportunidade grande quando eu for contratar um treinador. Agora, no meio da temporada, você contratar um treinador, pode acontecer igualzinho aconteceu com o Ricardo Gareca no Palmeiras, que ele foi contratado e o Palmeiras quase caiu, fez míseros 40 pontos no campeonato, e ele ficou lá 10, 12 rodadas sem conseguir fazer o time jogar. Ele é mau treinador? Não. Mas até ele entender como é que funcionam as coisas, o barco já passou. E se bobear, cai mesmo. O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. E tem a história do cão danado. Quando um time entra numa fase, todo mundo vai lá e tira a lasca nele. E time grande, quando começa a tomar pancada uma atrás da outra, é complicado realmente. Então, se a gente quer, o Cruzeiro tem que fazer um esforço muito grande para contratar um treinador o mais rápido possível, certo? O treinador chegar aqui ainda essa semana, para ter a outra semana para trabalhar, para preparar o time para jogar contra o Curitiba. Olha, eu sinceramente, se o Cruzeiro não ganhar e bem no Campinense, tem que pegar o treinador do Cruzeiro e botar tudo, multar todo mundo. Porque isso não pode. O time do Cruzeiro é a diferença do time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro ele tem que ganhar no Campinense e ganhar bem. O time do Campinense ofereceu dificuldade para o Santa Cruz. Que me desculpe o Santa Cruz, mas o Cruzeiro é Cruzeiro e dentro do Mineirão nós temos a força. Eu não espero que vai ter muito torcedor no campo, não vai ter muito torcedor no campo.
Gostaria que o Mineirão tivesse cheio, mas não vai estar, a gente sabe que não vai estar, não vão tampar o sol com a peneira, mas é hora, mesmo com o ingresso está baratinho, R$15, a torcida comparecer e ajudar seria de muito bom, para o Cruzeiro classificar e ganhar. Nós temos amigos entre nós, eu vou citar aqui em nome desse, do Stefano Porco, que defende o Cruzeiro sair fora da Copa do Brasil e disputar a Sul-Americana. A Sul-Americana realmente classifica para a Libertadores igual a Copa do Brasil, a Sul-Americana classifica para a Copa Suruga, para a Copa Interamericana e pela Recopa, que você disputa 3, 4 torneios ganhando a Sul-Americana. E ela, teoricamente, tem um apelo por ser um torneio internacional. Mas isso, eu gostaria que isso fosse uma coisa que o Cruzeiro fizesse assim, não, vai lá na CBL e protocolo na CBF. No protocolo, nós queremos esse ano abrir mão da disputa da Copa do Brasil e vamos disputar a Sul-Americana. Entregar o jogo dentro de campo para disputar, não vou concordar nunca com isso. Então, como o João falou, espero também que o Cruzeiro elimine o Campinense, depois elimine o Londrina e elimine o outro time que vier do lado de lá e classifique para as oitavas de finais e depois, se for o caso, faça o protocolo na CBF que quer disputar a Copa Sul-Americana e seja indicado para disputar a Sul-Americana. Aí seria justo, eu ficaria satisfeito. Sobre Adilson Batista, eu gosto do Adilson, eu acho o Adilson um treinador que tem identificação com o clube, que já demonstrou que é torcedor do clube, que sabe montar um sistema de jogo seguro, mas se ele não tiver jogador, se os jogadores não jogarem bem, não vai adiantar. Sistema nenhum vai funcionar se as peças não renderem. E só para terminar essa intervenção, eu acredito que o Cruzeiro precisa de trazer um lateral esquerdo para ser titular, para ser um cara incontestável da lateral esquerda. Nós precisamos trazer mais um meia, porque não demos chance para o Alex no Campeonato Mineiro ir ambientando e ganhando a confiança da torcida, fazendo gol, dando passe, dando assistência, que ele podia já estar num estágio muito mais à frente. E nós precisamos do centroavante, até o Judivan voltar, e ser uma outra opção boa, que eu acho o Judivan uma boa opção. Eu acho que o Hugo Ragelli seria uma outra opção diferente para ser um terceiro atacante. Douglas Coutinho e Rafael Silva, que a Lopsita, para mim são jogadores que têm mais ou menos o mesmo nível técnico e a mesma característica do William, do Bigode, por exemplo. Todos os três são jogadores que são segundo atacante, que pode adaptar ali e jogar ali no meio. Como era o Joel, que estava no Santos também. Então, nós contratamos um monte de jogador com a mesma característica, como é o Riasco, que estava no Vasco. Então, quando a gente fala que o elenco está desequilibrado, que nós tínhamos 5 jogadores no time do Cruzeiro com a mesma característica. E dispensamos o Hugo Ragelli, que era o único que era diferente desses todos. Que era um centroavante mais de referência, mais de área, de posicionamento. Então, a montagem de elenco, ela passa por essas coisas todas. E, nesse aspecto, eu julgo que a montagem do elenco do Cruzeiro deixou a desejar esse ano. Como deixou a desejar em 2015 com o Marcelo lá também. Aí, a gente tem que falar, e eu, sinceramente, eu não sei quais foram os jogadores que o Marcelo pediu à diretoria do Cruzeiro e que não chegaram no Cruzeiro. A gente sabe que o Cruzeiro foi atrás do Lucas Lima, mas foi depois do Marcelo também, não foi antes não. Então, essas coisas, todas essas coisas, quando a gente vai buscando pela memória, a gente vai montando o mosaico. Mas eu gostaria muito de ter a certeza do que realmente aconteceu naquela reunião que teve entre o Dr. Gilvan e o Marcelo Oliveira depois do jogo contra o Figueirense. Como é que foi essa reunião com ele? Porque a opinião do João é a opinião de que aconteceu o seguinte: olha, você está fora, não queremos mais você aqui, vai lá, se despede da torcida sozinho, e a opinião dele é essa. Eu posso até acreditar que não tenha sido dessa forma, mas os sinais exteriores é que foi isso que aconteceu. Ele foi lá sozinho na coletiva, não foi um diretor com ele lá no dia da saída dele. No dia do David foram 2.
mas no dia do Marcelo não foi ninguém com ele lá. Então, tem diferença. O Marcelo merecia mais respeito sim, porque ele foi treinador do Cruzeiro, um bicampeão e outra coisa. Mas, se ele tinha que ser demitido, como foi demitido, se merecia ser demitido, se perdeu o controle do grupo, e se essas coisas, o presidente tinha que ter ido à mídia e falado, olha, infelizmente, nós julgamos que o trabalho do Marcelo até aqui foi bom, mas que agora para frente, eu não creio, não via ele conseguir extrair desse grupo o que a gente acha que o grupo pode dar, e por esse motivo eu estou demitindo. Então, se ele fizesse isso, ele estaria sendo justo com o Marcelo e justo com o torcedor por ter a explicação. Como ele não fez isso, ele deixou a especulação tomar conta. Então, a comunicação, isso é uma coisa importante. Ela não estabelece por nós que estamos falando. Ela é estabelecida por quem recebe a comunicação. Então, eu quero deixar aqui minha palavra de apoio ao Bruno Vicentim, ao Thiago Escuro e ao Dr. Gilvan, de confiar neles para montar um time vencedor, trazer os reforços e o treinador que o Cruzeiro precisa e merece. E fazer isso com o pé no chão, mas com convicção. Estou trazendo esse jogador porque eu acho que para esse treinador, com esse sistema tático que ele quer implementar, esse jogador aqui, segundo eu conversei com o treinador, é um jogador que vai encaixar bem e vai dar a resposta. Aproveito para finalizar dizendo que gostei da vinda do Robinho e gostei da vinda do Lucas, como jogadores que estão chegando ao Cruzeiro agora. Creio que todos os dois vão trazer características diferentes para o time do Cruzeiro. E principalmente o Lucas é um lateral que cruza muito bem. E o Robinho, um jogador inteligentíssimo no meio de campo. O Alex, que é um cara que eu admiro e respeito, falou maravilha do Robinho e ele tem razão de falar. O Robinho é um jogador que vai dar resposta no Cruzeiro. Nós confiamos que o Robinho vai dar uma resposta muito boa para o elenco do Cruzeiro, e ele é um jogador que tem a característica totalmente diferente de todos os outros que nós temos lá no elenco. E isso é muito importante. Obrigado, Wander, por ter tomado seu espaço aí. Eu agradeço ao Chiabi pela participação, consegui restabelecer o contato aqui, já também adiantando, pelo adiantado da hora, como despedida, as portas abertas para o seu retorno mais à frente também, Chiabi. Foi um prazer poder fazer essa conversa com você. Os ouvintes participando aqui, o Gregory Vilhena dizendo que o Gilvan precisa pensar bem no clube, não fazer pirraça, nem ser prepotente, que a Adilson pelo momento e pelo elenco, que a diretoria errou e já esperou demais, acha que o clube precisa voltar a impor respeito. Diego Vidal Alves mandando a notícia aqui de um site meio duvidoso esses 90 gols aqui, viu, Diego Alves? Sobre o Cruzeiro estar perto de se acertar com o Sampaoli, que o salário é empecilho. Acho que isso é um fato meio evidente, né? O Sampaoli não vai passar, não deve ser opção do Cruzeiro, em função do salário, um treinador extremamente valorizado no mercado internacional com proposta de nível europeu. O Elton Fonseca até perguntando, será que o Cruzeiro não consegue um bom parceiro para trazer o Sampaoli? Só nessas condições, né? Acho que é algo difícil de se realizar nesse momento, né? E boa parte das participações que a gente vai vendo aqui são participações tratando também do tema do Adilson Batista, o maior de Minas, dizendo, por exemplo, que queria ver o Cruzeiro com respeito da era Adilson. O Silvano Diniz perguntando se a gente acha que o Renato Gaúcho daria certo no Cruzeiro, que é o pitaco do pai dele, pedindo um abraço para ele, Zé Mineiro de Queluz, São Paulo. Abraço, Silvano, abraço ao seu pai Zé Mineiro também. Acho que o Renato corre muito por fora na medida que o futebol brasileiro deu uma esquecida dele, né? Mas diante das rejeições aí, não me surpreenderia não, particularmente a mim não agrada e acho que corre por fora, mas nem deve estar sendo cogitado. Em relação ao treinador, a gente falou muito sobre peça, etc, eu acho que é importante ponderar uma coisa. Quando o Adilson Batista veio ao Cruzeiro, ele pôde indicar, por exemplo, Henrique, Fabrício, Marquinhos Paraná, jogadores que tinham trabalhado com ele. Marcelo, a mesma coisa com Everton Ribeiro, por exemplo, também o Newton no Vasco, né? O que eu estou querendo dizer? É um absurdo a forma que o Cruzeiro passou a trabalhar a partir da centralização com o Gilvan em 2015, né? A partir da saída do Alexandre Matos em especial, onde o treinador
pouco participa do processo de montagem do elenco, né? Não adianta você virar pro treinador e falar: eu não gosto do seu esquema tático, agora você vai mudar o seu esquema tático porque as peças que eu vou te dar são essas. O treinador é parte fundamental de um projeto de médio e longo prazo. Ele tem que ser escutado, ele tem que ser ouvido. E aí, na hora de escolher um treinador, tem que ter em mente que tipo de time você quer ter. E aí trabalhar em parceria com ele. A centralização nociva que o Cruzeiro construiu nos últimos tempos e a expectativa de que o Bruno Vicentinho e o Thiago Escuro possam mudar isso, até agora tiveram pouco para fazer em relação a isso, e o David era um nome que não tinha moral ou respaldo para poder fazer indicação para os jogadores, teria que se virar com o que tinha, mas o próximo treinador, eu espero que tenha voz fundamental no Cruzeiro, como o Adilson teve durante os 3 anos que teve aqui, como o Marcelo teve nos 2 anos vencedores. Treinador tendo que se virar com o que tem é coisa de time que não tem projeto. Vander, abro o espaço para sua despedida também, para o seu boa noite. Sempre um prazer debater com você, meu caro. E claro, dá o seu pitaquinho aí de Cruzeiro e Campinense a partir dessa quinta-feira pela Copa do Brasil. Ô, João, eu acho que o Cruzeiro ganha, tenho certeza que o Cruzeiro ganha bem da Campinense quarta-feira. O Cruzeiro deve meter uns 3-0, até para poder abrir um pouco, quinta-feira, né? Quarta-feira, né, o jogo, né? Então o Cruzeiro deve abrir um placar um pouco mais elástico da Campinense, até pelo desgaste que a equipe da Campinense vai ter esses dias e o período de treinamento que o Cruzeiro teve. O Cruzeiro teve a oportunidade de se preparar. Os jogadores querem mostrar resultado, até porque o novo treinador que veio aí, eles querem mostrar que estão com disposição para poder se manterem na titularidade do time celeste. Faço observação, João, com relação à sua ponderação acerca da visão da diretoria. Eu entendo que a palavra do momento do Cruzeiro é convicção. Não só da diretoria em ter uma postura séria para com a torcida, para com os jogadores, mas a convicção de acreditar no que se propõe a fazer. Não adianta eu vislumbrar que contratar um jogador que seja uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de negociação, sendo que esse jogador não pode dar resultado dentro do elenco. Assim, como você falou das observações com relação às contratações do Adilson Batista, do Marcelo Oliveira, sim, eu acho que o treinador tem que ter algumas peças de confiança, ao qual ele vai poder depositar o que ele acredita dentro do seu conceito tático. Entretanto, essa postura não pode ser adotada pela diretoria como é atualmente. O presidente vai lá, contrata quem ele quer e o treinador tem que pôr para jogar. Porque o que ficou evidente com o esquema tático adotado pelo David é que a diretoria celeste mandava: escala fulano, escala esse jogador, e esperava que ele desse resultado. Mas o futebol não é assim. O futebol, se não lhe liga, não adianta, tem que mudar. Eu me despeço aqui. Minha namorada agora está brava comigo, participando da rádio, não posso dar um pouco de atenção para ela. Meu bem, beijo, te amo. Tá escutando o rádio com a gente aqui. Queria agradecer a oportunidade me dada pelo João Henrique Castro, pelo Paulo, pelo Sidney, para a gente participar mais uma vez do programa. Excepcional. Muito, muito bom fazer parte dessa família Guerreiro dos Gramados, que está sempre unida em prol de um objetivo comum, que é o Cruzeiro, que se empenha, se dedica e faz com amor uma observação pontual acerca do Cruzeiro Esporte Clube. Nós vivemos por uma paixão, acreditamos no Cruzeiro, vivemos pelo Cruzeiro, e as críticas aqui, pessoal, são críticas com o objetivo do Cruzeiro evoluir, do crescimento do nosso clube. Nós vamos criticar, nós vamos elogiar sim quando tivermos motivos para tal, mas nesse momento o portal Guerreiro dos Gramados, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, nós vamos sim bater no Cruzeiro, porque ele está merecendo apanhar. Está merecendo apanhar de nós, torcedores, porque nós somos filhos, pais, irmãos, e nós apoiamos o clube nos momentos mais difíceis. E nós vamos criticar agora para não termos que no final do ano brigar novamente contra o rebaixamento como foi ano passado. O torcedor cruzeirense está cansado disso.
Nós brigamos por conquistas, por títulos. Nós não somos time de Série B, não. Então, pessoal, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Quinta-feira tem rádio de novo, né, João? É isso mesmo? Tem sim, Vânia. Na quinta-feira a gente vai um pouquinho mais cedo, né, antecipando a partida de Cruzeiro e Campinense. A gente vai fazer uma espécie de pré-jogo, né, em função do horário da partida também. E a gente vai conversar. Daqui a pouquinho eu dou um recado mais completo. Passo o meu boa noite para você. Agradeço mais uma vez a participação. Vamos ao nosso tradicional ranking de cidades. Belo Horizonte em primeiro lugar, mais uma vez, seguido por Contagem, retomando a segunda posição. Betim, Itabirito, Sabará, Ipatinga, João Monlevade, Três Corações, Varginha, Ouro Preto, Montes Claros, Divinópolis, Uberlândia, Juiz de Fora, São João del Rei, Ipaba, Vitória, Serra, São Paulo, Iracemápolis, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Campina Grande, na Paraíba, o pessoal do Campinense curtindo a nossa rádio aí, e o pessoal, né, da audiência internacional representada por Newton Center, Framingham e Gloucester, no Massachusetts, nos Estados Unidos. A gente agradece a participação mais uma vez, deixa aqui também, né, o abraço. Deixa eu só resgatar um recadinho aqui que a gente tem do recado do abraço, Paulo Barbosa pedindo um abraço para Barbalha no Ceará aqui pelo Facebook também. Abraço, Paulo, ao pessoal curtindo a gente no Nordeste também, sempre participação muito bacana da audiência nordestina aqui no Guerreiro dos Debate, mostrando a presença da torcida cruzeirense por todo o Brasil, por todo o mundo. Vamos ao resultado das enquetes. Você aprova a troca de jogadores entre Cruzeiro e Palmeiras? 93% dizendo que sim, grande apoio deles a essa troca. A segunda enquete dos nomes mais veiculados, qual te agrada mais? 43%, nenhum deles, a torcida vendo com desconfiança os nomes. 37% Rueda, 12% Jorginho, 8% Ricardo Gomes. Sobre era melhor ter mantido o David que ficar longo tempo sem técnico, para 84% não. Mesmo sem técnico, o Cruzeiro acertou em já demitir o David. Quarta pergunta, o Cruzeiro se classifica no jogo de quinta-feira no Mineirão, 80% dizendo que sim, com a vitória, a torcida confiante para quinta-feira. Você aprova a volta de Adilson Batista? 10% tanto faz e votação apertada, 46% dizendo que sim, 44% dizendo que não. Passemos às notícias do Cruzeiro. Cruzeiro Internacional, um projeto bacana do Cruzeiro junto ao governo do Cazaquistão. O Cruzeiro recebe garotos do Cazaquistão nas categorias de base. Treinam na Toca da Raposa 1, eles estão disputando o projeto, a Copa Internacional, aliás, Supercopa Sub-17, no Instituto Mineiro de Escolas de Futebol, em MEF, em Belo Horizonte. Nesse final de semana, venceram o Comercial do Barreiro por 1-0. O gol foi marcado pelo jogador Kazak, né? Os garotos são todos do Cazaquistão, a terceira vitória em 3 jogos, o garoto Abizal. Nessa quarta-feira, por essa terça-feira, o Cruzeiro enfrenta o Vasco pela Copa do Brasil Sub-17. O Cruzeiro foi derrotado por 2-1 no duelo de ida. O Cruzeiro vai precisar vencer por 2 gols de diferença, ou por 2-1 para levar para os pênaltis, ou 3-2, 4-3 para passar no número de gols marcados fora de casa. O duelo é às 15 horas e acontece em São Januário. Quem vencer enfrenta o vencedor de Santos e Fluminense. No Sub-20, o Cruzeiro venceu o Vila Nova e assumiu a liderança do Campeonato Mineiro Sub-20. O Cruzeiro venceu por 2-1. Os 2 gols marcados pelo garoto Tony, assistências de Andrei, e a segunda assistência do garoto Kevin, já tem treinado como profissional em algumas partidas. No Campeonato Mineiro Infantil, o Cruzeiro venceu o Arsenal por 9-1. A partida foi disputada em Mário Campos, Leonardo 2 vezes, Davi, Pedro Bicalho, Gustavo César, Caleb, Juan, Gregório, e ainda teve gol contra. Marcaram para a equipe infantil do Cruzeiro, que na próxima rodada enfrenta o Frigo Arnaldo às 9 horas na Toca da Raposa 1. Lembrando que a diretoria tem incentivado sempre o pessoal a comparecer aos jogos na Toquinha. No juvenil mesmo, Arsenal, o Cruzeiro enfrentou e venceu por 2-0. Eric e Bigu marcaram os gols. Também no juvenil, o Cruzeiro enfrenta o Frigo Arnaldo na Toca da Raposa nesse final de semana. Já o Sub-14 chegou à final da Copa da Dazinho, competição importante e tradicional do futebol de base mineiro. Venceu o Brumadinho
por 6-0. O garoto Filipão marcou 4 gols, Pedro Nardotti e Alejandro fizeram os outros gols. Já a equipe Sub-15 disputou a Nike Premier Cup, competição importante na Granja Comari, em Teresópolis, se despediu na disputa do terceiro lugar com derrota por 1-0 para o Palmeiras e passou aí, portanto, teve uma participação importante na competição, alcançando até a semifinal. A gente deixa os parabéns aos garotos da base mais uma vez pelos grandes resultados. Lembro então que quinta-feira a gente entra mais cedo um pouquinho, às 20 horas, fazendo pré-jogo de Cruzeiro e Campinense, e ainda destaco que o Guerreiros em Debate vai ao ar ao vivo às segundas-feiras às 21 horas. Quando tem jogo no meio de semana, tem programa na quinta-feira também. O programa é gravado, então se você perdeu também uma parte, ele é feito ao vivo, mas ele também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém amanhã, é só acessar radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como todos os Guerreiros em Debate feitos nessa temporada de 2016. Eu me despeço por aqui, deixando meu boa noite e convidando todos vocês a seguirem acompanhando o conteúdo do Guerreiro dos Gramados. Nossa torcida, nossa força. Tem pré-jogo para Cruzeiro e Campinense, tem colunas diárias, muita coisa bacana que você encontra só no Guerreiro dos Gramados. Boa noite, até quinta-feira com pré-jogo de Cruzeiro e Campinense às 20 horas na Rádio Guerreiro dos Gramados. Nós somos lobos, somos Cruzeiro. Nós somos lobos, somos Cruzeiro. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro teme la bestia negra. Seremos campeões e não se esqueça. Nós somos lobos, somos Cruzeiro. Nós somos lobos, somos Cruzeiro. Guerreiros em Debate.